Olá, vamos aguardar a doutora Glaucia entrar. Já avisei a ela que eu ia entrar também. Nossa live vai ser de uns 40 e poucos minutos. Eu não tenho mais feito live de 1 hora, acho que é cansativo, acho que são muitas as lives. Então, as pessoas ficam super divididas, né? E claro que priorizam os temas que lhes afetam mais. Enfim, eu acho que um tempo de 40, máximo 50 minutos é um tempo razoável para a gente conversar, um papo informal, né? Falando sobre os assuntos que a gente elege para aquela live. Oi, Normanda, tudo bom? Cadê Gláucia? Normanda, tá aí ainda? Ah, que bom. A Gláucia disse que estava tentando entrar. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver. Essas tecnologias, vou te dizer, hein? Ajudam, mas também dão dor de cabeça pra gente, hein? Será que a Gláucia não está conseguindo entrar? Pois é, não sei o que houve com ela. Também só tem você. Será que houve? Vou dar um pulinho lá e já volto. Não sai, não. Ó. Ô, Glaucia, agora você tem que pedir para entrar. Tem alguma coisa aí para você entrar. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Mandei, Glaucia. Para você. Oi! Olá! Tudo Tudo bom, bom? amiga? Tudo Tudo bom, bem? querida? Olha, meus parabéns pelo Dia da Obrigada! Psicóloga. Olha quantas flores que eu estou homenageando você e as Gente, psicólogas todas. Porque que como eu fiz linda! aniversário, eu falei, vou botar tudo aqui para a Gláucia ver. Homenagem Parabéns para também, você. querida. Obrigada. Homenagem Muitas para você felicidades. e para todas as psicólogas desse mundo, desse Brasil Ah, afora e desse mundão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Toda psicóloga calminha assim como você? pura ilusão. Eu acho você Nada tão disso. meiguinha, Não, tão que ilusão. boazinha. Somos humanos, não tem jeito, né? A gente Uhum. usa aí nosso verniz social, É o cada um tem verniz o seu, social. né? Não, mas eu tenho Somos impressão, humanos. que se tem uma profissão que tem essa característica mais calma, eu acho que é do psicólogo e psicanalista, não é não? Ou é só o verniz Mas social mesmo? não tem como, porque
é óbvio que a gente passa por um processo de análise, né? Para a É gente claro. poder... A nossa formação, ela depende de um tripé, né? Que, Aham, no caso, é o estudo teórico, é a supervisão que a gente faz com os profissionais mais antigos e aham. o nosso próprio percurso de análise. Se você não tiver um percurso de análise, não tem como você ser um profissional. Então, a gente tem que Isso. passar aí a nossa vida também, né? Diante aí das É. escolhas que a gente faz. Eu, como sou fã da psicanálise, sou fã de Freud, então a gente também tem que ir lá deitar no divã, também tem que fazer Claro. lá o nosso trabalho, né? Aham. Para que a gente possa esse processo, né? O analista ele é uma construção. Então a gente Sim, vai e se poder ajudar o outro construindo. também, né? Para poder ajudar o outro, você tem que estar bem, né? E a gente e é aquilo, né? O processo de análise, nós temos que justamente passar por determinadas fases, né? Em si mesmo, né? A gente Aham. precisa passar por algumas elaborações para que a gente possa, né? Se transformar na expressão melhor que a gente tiver, que a gente possa se simplificar a vida. Por incrível que Sim. pareça, o grande trabalho de análise, ele é Ah, uma simplicidade franciscana, né? Mas a gente sabe o quê? Que a neurose ela complica tudo. A sim. neurose ela tem a função dela em nós, né? A maioria de nós somos neuróticos, né? A normalidade é algo que não existe, deve ser até chato, né? Uma pessoa muito normal. Mas o Verdade. neurótico é triste, ele complica tudo. A gente sabe que tem neuroses que são piores até do que uma psicose. Porque muita gente fica com preconceito lá contra o psicótico, mas tem neurose que é muito pior. Porque a Então, neurose, assim, imagino eu, que seja uma coisa constante. E a psicose são surtos, né? Ou é, não? É mais ou menos isso. a psicose exatamente tem lá os momentos de surto, mas a neurose é aquilo, como a gente sabe que é algo que complica a vida, né? E as estruturas, né? Que a gente sabe que Aham, ela ainda se subdivide na aham, histeria, na obsessão. Então, o que que acontece? A neurose de angústia, ela complica a vida. O processo de análise ele vai ter como a grande função dele será o uhum. quê? Que nós possamos nos tornar pessoas mais simples, porque para atingir a simplicidade é muito complicado. Muita Não é fácil, coisa. não. Muita coisa. A Ô, gente Gláucia, mas uma outra vez eu vou chamar você só para a gente falar sobre psicanálise, tá bom? tá certo. Mas agora eu queria que você se apresentasse, aí depois a gente vai começar a falar sobre as formas de violência contra a infância, e aí eu falo um pouquinho da Certo. questão da alienação parental e você continua, tá Tá bom? Você certo. pode se apresentar agora. A Gláucia é uma grande amiga minha, fez mestrado, doutorado na Unirio, e fizemos junto doutorado, foi uma maravilha. E ela Uhum. é super calminha, como vocês estão vendo. Vocês É vão ter uma mentira. conversa muito boa, gente. Vamos lá, Glaucia. Bom, primeiramente, quero agradecer o seu convite tão carinhoso, né? É muito bom a gente poder estar aqui trocando ideias, né? Também quero parabenizar você pelo seu aniversário, muita felicidade, Obrigada. saúde, muito amor na tua vida sempre. A todos os colegas de profissão que estão aí me ouvindo, que a gente possa cada vez mais estar trabalhando aí nesse social, estar estendendo o nosso trabalho de consultório, né? Está trazendo esse trabalho aí para o social, que é onde há necessidade maior, né? Aham. Então, como a Edna já colocou aí, eu fiz mestrado. Meu mestrado foi sobre os estados melancólicos, né? O poder da criação nas ruínas de memória. Então, foi um estudo sobre a depressão, né? E já quando eu engajo no doutorado, eu faço uma mudança, porque como eu estudava sobre, de uma certa forma, a experiência traumática, que é a depressão, né? Os estados Uhum. melancólicos, eu fui estudar no doutorado sobre a experiência traumática na violência, né? E continuei com esses estudos também no pós-doc. Então, meus estudos eram sobre o sujeito no contexto da criminalidade, né?
o sujeito que viveu a experiência traumática da violência em si, né? E, em resposta ao social, ele passa a praticar a violência, certo? Então, meu estudo foi sobre esse sujeito e a gente sabe que tem 1000 formas de se adentrar o mundo do crime e eu escolhi o sujeito que vivenciou, né, a violência, que eu vou chamar que é a violência estrutural, porque é aquela praticada pelo Estado em termos de falta total de acesso, né, à saúde, à educação, aos bens culturais. Então, fui estudar justamente com esse sujeito que, tendo sofrido a ausência de tudo isso, em condição de vulnerabilidade social, esse sujeito, em determinado momento, ele adentra o universo do crime, né? E o ato de adentrar o universo do crime é uma tentativa também de elaboração dessa experiência traumática que ele vivenciou, né? Porque a gente vai considerar que você ser humilhado, você ser execrado, excluído, segregado da sociedade, isso é como uma espécie de travessia por uma experiência de cunho traumático, né? Onde o sujeito, que ele tem dessa sociedade? Ele é considerado como um dejeto social, né? Não há reconhecimento social. Então, sobre esse sujeito, que aí ele adentra o mundo do crime, pratica o crime, né? Numa tentativa de elaboração desse mal-estar que o acompanha sempre. E quando ele pratica o crime, ele está na condição de quem pratica a violência. Aí ele, horas, ele é vítima, né? Quando ele sofreu, ele foi a vítima. Quando ele pratica, ele é o algoz. Aí, quando adentra o sistema prisional, porque ele vai ter que pagar com uma pena pela a lei lá que ele infringiu, ele adentra o sistema prisional com o objetivo que deveria ser, que a gente não gosta nem dessas palavras, ressocialização, porque isso daí traz uma ideia de que o sujeito deixou de ser socializado. E ninguém deixa de ser socializado, uma vez que adentra a cultura, né? Mas, assim, só vou fechar aqui. Nesse momento, esse sujeito, o que acontece com ele? Ele adentra o sistema prisional, a gente sabe que é caótico e ele vai aprender tudo que não presta, né? Então, ele sai numa condição muito pior do que ele entrou. Ali ele passa a ser a vítima de novo. Quando sai aqui fora, sem oportunidade nenhuma, algoz. E esse circuito do qual ele não sai. Sim. Pode falar. E é isso que eu ia perguntar. Se você entende que o resultado, esse que você falou, esse sujeito, é o resultado de uma infância que sofreu violência? Olha, não tem como fugir disso, né? Não, não tem como. A gente pode colocar vamos colocar dois caminhos, certo? Então, óbvio, eu, em determinado momento da minha vida, dos meus estudos acadêmicos, eu sempre estudei sobre criança em situação de risco social, né? Que antes era chamado menino de rua. Vão se mudando as nomenclaturas, né? Isso é até importante, porque a gente vai trazendo uma nomenclatura mais digna, mais suave, né? Sim, sim. Então, assim, a gente sabe que uma das coisas que causa espécie, né, no mundo é a questão da criança na rua, né? A criança moradora de rua. E aí a gente vai entender o quê? Que existe um alto grau de violência praticada contra a criança e essa violência é praticada dentro do lar, na maioria das vezes, né? A criança, em situação, então, de risco social, ela passa por duas problemáticas, né? Geralmente é filhos de pais que sofreram a violência e que não sabe outro modo de como educar os seus filhos. Então, uma reprodução também desse circuito de violência. E as crianças, na maioria das vezes, elas vão sofrer essa violência dentro do lar pelas pessoas que deveriam protegê-la. Os pais, parentes, né?
pessoas próximas, são as pessoas com quem ela tem contato. Não é à Sim, toa que nós temos um artigo na nossa Constituição, que é o artigo 277, onde reza lá nesse artigo que toda criança ela tem direito à saúde, à educação, à proteção, ela tem direito a participar dos esportes, uma série uma de vida coisas, saudável, né? Uma vida uma saudável, vida com igualdade de saudável. condições, E toda criança. quando, e Né? quando tiver a ausência dos pais, quando não for possível os pais, então é dever do Estado e de toda a sociedade proteger essa criança. Sim. Aí eu achei muito interessante, porque semana passada, né, retrasada, foram grandes discussões, né, em torno daquela criança que Que sofreu ficou abuso grávida. desde os 6 anos É. de idade, ficou Sim, grávida. Então, vários grupos fundamentalistas, né, religiosos foram lá atacar a criança. sim, Então, a gente vê uma criança que já foi violada de uma forma bárbara por quem sim, deveria protegê-la, sim. e pessoas da sociedade vêm de uma forma bárbara, mais uma vez, violar essa menina com tamanha violência que foi praticada contra ela, Sim. né? Chega a ser criminoso. É As pessoas criminoso. precisam ser punidas. Então, é a partir desse artigo 277 que surge o ECA. O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que muita gente aí diz que é palhaçada. Está Tem fazendo pessoas 30 aí, anos esse ano. 30 30 anos de anos, ECA. e É, tem pessoas aí querendo acabar com ECA, que eu nem vou falar verdade. quem é. Mas estão ECA, querendo acabar com a lei de alienação parental, sim. E aí, não por é? que existem essas leis? Por que o Pois ECA é é, importantíssimo? Porque é ele que para defende o proteção direito da da criança. criança. Se a gente Claro. pensa, nós estamos na sociedade moderna. Então, a gente tem que entender o quê? Que o sentimento pela infância ele foi algo construído socialmente no decorrer da Socialmente. história. A gente Sim, pega o grande Philippe Arrier, né, que é um historiador maravilhoso, que ele vem contando como foi a construção do sentimento de infância, porque isso sim. não existia. Ele pega lá desde o século 13, 14, Acho ele que vai na 13. Idade Média. Então, a É, criança ela era considerada, naquele período, um pequeno adulto. sim, Ele pega através das iconografias da época, porque não existia fotografia, e ele vai ali desenvolvendo, né, a tese dele. Então, você vê que não existia roupa apropriada para a não, criança, não é existia um mundo apropriado para a criança, ela logo desembaraçava dos coeiros, era misturada ao mundo dos adultos. A criança verdade. dormia no meio de um casal. Se ela morresse, era muito comum ver os corpos apodrecendo, ser enterrado no jardim ou apodrecendo na calçada. Por quê? Porque não existia o sentimento de infância tal qual concebemos. Era como fosse um animalzinho de estimação. Então, Isso o que que sem falar na acontecia? roda de adoção, né, Glaucia? Sim, Isso e a sem falar na roda própria, de adoção, em várias outras sim, culturas, né, que matam as sim, crianças. matam Isso crianças, tem tanta barbaridade, né? sim. A própria igreja viu uma grande discussão se até os 7 anos de idade o ser tinha alma ou não. Então, Pois era é, tratado, é. observando o alto índice de mortalidade infantil, a própria igreja cria o batismo como uma forma de um censo, entendeu? Sim. De passar a Uhum. registrar aquela criança. E Isso. já começa aí os pais, eles já passam a saber o quê? Que eles não são donos da criança, eles devem Sim. satisfação a alguém, né? Então, o que acontece? Óbvio que isso daí foi um trâmite que levou séculos, porque a criança era Certo. tratada como objeto, como uma coisa pertencente Sim. à família, tá? Então, naquele período, até o trabalho infantil era alguma coisa tida como normal. Quando a igreja vem, começa a colocar umas diferenças, aí cria-se as escolas internatos. Então, as famílias que tinham possibilidades, né, financeiras de mandar os seus filhos, mandavam. As crianças pobres, é muito Todas interessante a iam. memória social, né? Os Todas pobres iam. trabalhavam nos campos. Sim. Então, quando a gente vê o quê? Lá no século XX, lá
finalzinho do século XIX, o surgimento da psicanálise com o nosso querido Freud, que ele vai colocar o quê? A criança não é um objeto. Quais as descobertas de Freud quando ele vai falar da sua sexualidade infantil? A criança é um ser que deseja. Ela não é um objeto, ela tem desejos. E ela também tem um mundo próprio. E é a partir dali que a gente começa a ver o quê? Surgir toda uma pedagogia voltada para a criança, estudos pedagógicos voltados para a criança, surge a pediatria, o estudo da medicina voltado para a criança, tudo isso surge ali, finalzinho do século XIX e XX. Verdade. Aí, o que a gente Então, deveria pensar? Né? É muito recente essa história. É muito recente a história da criança recente. como sujeito, né? Como sujeito de direito, então, é mais recente ainda. Mais recente só ainda. Depois do ECA e Só da Convenção Internacional, né? Da criança. Sim. Que começou realmente, porque até 1979 o código tratava a criança como indigente, tratava a criança como criança de rua, como meliante, não é? Sim. Depois... Futuro bandido, semente do mal, futuro bandido. Exato. Então, assim. a partir da Convenção Internacional, é que a criança passou a estar sendo olhada, vista mesmo como dentro do princípio do melhor interesse dela. Entendeu? Sim. Então, isso é uma coisa que eu pontuo muito por conta da alienação parental. O princípio do melhor interesse da criança passa pela necessidade de ter essa lei, de não ser revogada a lei da alienação parental, porque a criança sofre abuso moral, abuso emocional, a criança sofre abuso de interferência psicológica, né? Sofre, às vezes, abuso sexual intrafamiliar. A criança sofre muito com alienação parental. Então, o pior é o desrespeito à convivência que ela tem direito com ambos os pais. E é um desrespeito muito grande. E isso, para mim, é uma forma de violência, graças a Deus, não é tão séria, né? Mas é uma forma de violência. Por isso que eu chamei você para a gente conversar, para a gente trocar. Eu penso que seja uma das mais sérias formas de violência, a alienação parental. Por quê? Vou te falar por quê. Quando a gente começa a entender que a criança tem que ser tratada como sujeito de direito, ela não é um objeto do pai e da mãe. Pai e mãe têm filho porque deseja ter. Né? A gente costuma dizer que toda criança precisa ser adotada. Tá? Mesmo a que nasce do ventre, porque você só vai saber quantas crianças nascem, né? E elas têm a condição de abandono, porque o pai e a mãe não queriam naquele momento. Então, a gente costuma dizer que a gente tem que adotar do filho quando nasce, que a gente se encantar. É o amor. O pai só é pai se ele adota também, né? A mãe só é mãe se ela adota também. É adotar. Quando nasce. Por quê? Porque a gente vai notar o quê? Como a gente está falando de sujeito do inconsciente, nós somos sujeitos de conflitos e contradições. Quantas mulheres desejaram ter um filho, uma gravidez inteira, e quando a criança nasce tem uma depressão pós-parto? E aí a coisa degringola. Então a gente tem que parar para pensar isso. Por que é uma forma cruel a alienação parental, na minha visão, uma das piores? Porque toda criança tem o direito à proteção. Então, a criança nasce, ela chega numa condição, nós, né, a cria humana, chega na condição de total... a gente... Tá? E aí, o que acontece? Por conta desse desamparo que é estrutural, que é da nossa espécie, porque nós somos a única espécie que necessitamos de um outro, tá? Que possa cumprir a função de cuidar, daquele né? que ampara, daquele que cuida, daquele que ampara. Nós necessitamos, porque senão vamos morrer. Então, a função materna, esse grande outro materno, ele nos recebe, nos acolhe e, inclusive, traduz o nosso choro. Nasceu uma criança, nasceu uma mãe. Tem que traduzir as nossas dores, tem que nos alimentar. Né? A gente vai conhecer o amor e o mundo através desses cuidados. Então, quando a gente diz que a alienação parental é uma das piores formas,
É porque pai e mãe têm que entender, né, que o filho não é um objeto. Ele é um ser que está Não sendo é? ali formado, desenvolvido, e que ele precisa de cuidados, ele precisa de ser ouvido. E quando Sim. o casal separa, eles têm que entender também que quem separou foi homem e mulher. Enquanto pai e mãe, Conjugalidade acabou, a nunca parentalidade mais continua. pode separar na vida. Esse ser que Verdade. nasceu, essa criança merece todo o respeito desse pai e dessa mãe. Então, eu não tenho Sim. outra palavra para falar, mas é uma tremenda de uma sacanagem. Utilizar a Eu criança também acho. como moeda de É, troca. É é, cruel é, você, é, por raiva do outro, né? Você ser é. capaz, né, de colocar essa criança numa condição de tamanha dor. Quantas e quantas Condição histórias de, aí, olha, né? de espião do outro, Sim, de menino de leve trás, menino sim. de recado, Aí né? sabe o que vai Ouvir acontecer com os esse sujeito? absurdos. Sabe o Ah, que vai acontecer com esse sujeito, né? Com essa criança? Imagina, uhum. né? Que desenvolvimento a nível Prejudicado, né? psíquico, É, né? é. Subjetivo, né? Sim. É. Que essa criança, como que vai ficar, né? A gente sabe isso nos consultórios. É no Sim. consultório que a gente vai entender todo o estrago que foi feito com esse sujeito, que é cruel. É. Homem e mulher se separam enquanto homem e mulher. Enquanto pai e mãe, nunca mais na vida. É. Você precisa ter uma convivência harmoniosa. Isso que pensando nesse ser informação. Esse Sim. ser informação. O amor, Agora, a Glaucia, maturidade passa por aí. Né? Gláucia, em relação à desigualdade social, onde se encontra grande parte dessas crianças que sofrem violência física, violência sexual, você diria que tem gênero, tem raça, tem classe social, a gente sabe que tem. Olha, Dentro da dá, desigualdade, ainda tem a questão de gênero, ainda tem a questão de raça para essas crianças sofrerem mais violência ou menos? sim, os próprios dados da Unicef, né, eles Uhum. apontam que 57% das crianças são pertencentes, né, às classes mais pobres da população. Sim. Então, assim, como estava falando, são pais que foram criados na violência, com a violência. Então, dificilmente vai conhecer uma outra linguagem, uma outra forma de criar esses filhos, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai ver o que uma certa reprodução da violência. Agora, E- também não vamos nos enganar, porque a gente hum. vê a violência também nas classes médias, na classe alta, Sim, porque a gente está sim. falando, quando a gente olha para a violência, a gente tem que entender, né, ela de um ponto de vista pluridimensional. A gente está falando da Uhum. violência nos arranjos de linguagem, a gente está falando da violência física, a gente está falando da Sim, violência estrutural, que é essa praticada pelo Estado. Então, sim. assim, a violência precisa ser vista de forma pluridimensional, certo? E Então, você assim, acha? bater numa criança é a atitude mais cruel de violência. Um adulto querer educar uma criança batendo, É, é. entendeu? Isso aí é tema polêmico, porque tem aqueles defensores que falam, eu apanhei tanto e não me aconteceu nada. A gente tem que entender na vida, né, o que repercute de uma forma num sujeito, Para um, não é para para o outros é outro. totalmente diferente. Exatamente. Tem um texto Agora, bacana aí que roda a internet que fala: uns são miosotes, outros são girassol. Então, a verdade, gente tem que entender isso. Então, são verdade. traumas que ficam para uma vida inteira. Para a Porque vida toda. a violência, há várias formas de praticá-la, né? Sim, Então, sim. essa própria. Nas classes mais pobres, a gente vai ver assim com a intensidade por conta da vulnerabilidade social, que é onde Sim. as crianças que vão, infelizmente, muitas vezes vão preferir a rua, né, do que a Sim. casa, e muitas vezes vão preferir a rua do que também as instituições, porque as instituições também são permeadas de violência, são extremamente É. violentas.
Ô, Gláucia, e as instituições, o CRAS, o CREAS, o Conselho Tutelar, essas instituições, organizações, elas dão conta? Elas poderíamos fazer alguma outra coisa, solicitar políticas públicas para outras coisas? Ou você acha que ou então, assim, aumentar o investimento em educação? O que Olha, você acha que seria a solução, ou pelo menos minimizaria a situação hoje dessas crianças? Em situação de risco, né, que eu estou falando. Oi. Congelou, congelou. Está congelando, Gláucia. Ah. Não, agora você falou normal. Ah, uma tá congelando direitinho. Tá. tentar trocar de lugar que pode ser a internet, tá? Só um Às vezes minutinho. dá algum probleminha mesmo. Só um minutinho. Tá. Mas, enquanto isso, eu vou continuar falando. Eu acho que ampliar o investimento em educação vai resolver muita coisa, Pronto. não vai Voltei. evitar o problema, né? As crianças continuam com problema e tudo, mas eu acho que o investimento em educação, aumentar o investimento em educação é um caminho, Edna, olha sabe? só, o que que a gente sabe? A Oi. violência, ela só existe em grandes proporções porque a violência, ela dá dinheiro a muita gente. A violência, ela alimenta um grande Sim. circuito. A violência, ela sustenta a Uhum. segurança pública, a segurança privada, com os seus blindados, com as suas câmeras, Uhum. ela sustenta um poder judiciário, ela sustenta presídios. A gente já sabe que agora todo esse discurso capitalista de privatização de presídios tem a ver o quê? Justamente abrir mais vagas. Então, a gente sabe, ela sustenta nós que pesquisamos sobre ela. Não há um intuito que a violência acabe, porque se tivesse um intuito que ela acabasse, onde que se iria investir? Educação, desde lá em tenra idade. Então, a vulnerabilidade social, ela é uma das maiores formas de violência. Ela é Sim, cruel, porque sim. a gente pega essas crianças todas, né, que não têm condição, né, cujos pais, a mãe tem que trabalhar, a gente sabe o que é, quem teve alguma forma de estudo, quem participou de alguma pesquisa nas comunidades, você sabe o que é a vida numa comunidade. E a outra realidade é uma realidade paralela, que aqui o asfalto o povo não quer saber. Então, ali, se não tiver um trabalho sério, a gente entende o quê? Que o que essas crianças passam em situação de vulnerabilidade social é uma experiência traumática. Uma mãe vai Traumático. sair para trabalhar, muitas vezes ela não tem mais o companheiro, não conta com a ajuda de ninguém, tem 8 filhos, vai ganhar um salário mínimo. Como que ela vai educar essas crianças todas? Como que Verdade. ela vai? Então tinha que ter o quê? O Darcy Ribeiro já falava 30 anos atrás, vocês não vão ter, se não construir agora escolas, não vão ter lugar para colocar dentro do presídio. Está aí Nos a nossa presídios. realidade. Está aí. É O que verdade. a gente vai fazer agora? Aí está lá depósitos, são depósitos. Então, por Depois. isso, quando a gente que pesquisa sabe, não há intuito de acabar com a violência. Porque a violência ela dá dinheiro a muita gente, ela sustenta muitas coisas. Né? Porque Infelizmente, né? senão era o quê? Educação. O que muda o humano? Freud dizia, ele já Hum. falava que o bárbaro e o civilizado, ele está repousado dentro de cada um de nós. Então é ilusão a gente olhar para a violência de uma forma pluridimensional e entender que nós somos seres humanos e nós somos constituídos também por essa violência. Ah, eu não Sim. sou violento, não.
Então vai lá, leva uma fechada aí do carro na rua, o que que vem? Como diz Dadum lá nos estudos, o teu homo violens vem logo para fora. Nós somos violentos, sim. O que aplaca a nossa violência é o estudo, é a cultura, são a arte, né? São as danças, tudo isso que aplaca a nossa violência. Então, por que a gente vai atribuir sempre a violência às classes mais baixas da população? Primeiro, são dados, né? Não há, eles não existe esses trabalhos. A gente vê aí que quando se aposta, quantos e quantas... como é que se dá o nome? Mas quanto sucesso a gente vê sair dentro de uma comunidade. Crianças com uma sensibilidade incrível, dançando Sim, balé como ninguém, tocando um instrumento como ninguém, uma inteligência ali que não foi o quê? Estimulada. Agora, por dados, também vou te dizer uma coisa. Não há interesse também da mídia, de uma série aí de pesquisas também, de estudar sobre a classe média alta no crime. Também não há esse interesse, sabe por quê? Porque você nunca vai ver um filho de rico adentrar um degazo da vida. Mas a gente sabe que a violência está em todas as camadas sociais. todas as camadas. Quantas e quantas mulheres que tomam lá um corretivo em casa, lá vamos dizer aí, nos condomínios chique aí da vida, e vai ficar ali, não vai para a estatística. Sim. Quantos e quantos filhos de rico vão roubar, vão traficar, e não vai entrar nas estatísticas. Mas o jovem pobre, negro, morador de favela, se ele é pego com uma certa quantidade de droga, que às vezes é para o consumo próprio dele, ele vai ser preso como um traficante. E ele vai Sim. apodrecer ali, porque ele não vai ter advogado, ele não vai ter ninguém. Ele vai ser enfiado lá num degazo da vida, né? Não vão separar joio do trigo, e ele vai apodrecer ali, porque ele não vai ter condição. Mas o outro lá, que até meu pós-doc foi um estudo comparativo sobre isso, né? Porque dois sujeitos presos por o sequestro, né? Um é negro, sempre teve uma condição vulnerável, né? E ele está ali, ele não tinha praticado outros crimes. O outro jovem branco de classe média, que estudou nas melhores escolas, que tinha possibilidade de adentrar uma universidade, ele tem uma lista enorme de crimes e ele só está ali pagando pena por um. E ele mesmo fala, é um sujeito de uma pesquisa realizada nos anos 90, ele mesmo fala, né, que ele praticou determinados crimes e ele não foi julgado, o outro foi. Então, assim, a mídia, ela reforça a ideia, é como a gente fala desse racismo que é estrutural. Se a gente disser, muita gente aí dizendo, é mimimi, é palhaçada, não é. Isso é real, ele é estrutural, ele é cruel, entendeu? E ele classifica as pessoas, ele classifica. Então, se a gente for parar para pensar, né, o que vai entrar nas estatísticas, o que faz assim, a mídia crescer é o quê? É o negro, é o pobre, é o favelado, entendeu? E a gente sabe... E as mortes também, né? As mortes todas são de negros, a maioria, né? E como maioria... dentro, a própria polícia lá dentro, em áreas geográficas, de forma diferente. A gente sabe que quando adentra uma comunidade, quantas crianças a gente está vendo morrer aí assistindo de bala perdida? Quantas e quantas crianças? Mas em determinados lugares aí da Zona Sul, da Zona Oeste, não vai ter esse mesmo movimento, né? Então deveria ser assim para todos, mas é a sociedade aí que a gente vive de tamanha desigualdade, um país extremamente desigual que é o nosso, né? E as nossas crianças sofrem demais. Não tenha óbvio que as mais pobres vão sofrer mais ainda, porque sofrem pela fome, né? A ausência de tudo, a ausência de Estado em todos os sentidos.
Ô, Muito. Gláucia, mas aí então a gente não tem assim nenhuma luz no fim do túnel, por exemplo? Você não vê nada que Edna, a você. luz que eu vejo no fim do túnel, né? Ah, A luz que eu vejo seria a educação, seria os processos de educação e sim, seria o que também a sociedade precisa também, tá, se envolver. A sociedade somos nós. Nós sim. precisamos também nos envolver, né? Como a gente começa aqui sobre o artigo que dá origem ao ECA, o artigo 277 está claro. A Hum, ausência de pai e mãe, né? É o Estado e a sociedade, né? Que precisa estar aí. Mas a semana passada rodou aí uma charge que eu achei muito interessante, né? O pessoal, os cidadãos de bem lá, era um desenho assim, eles insultando a menina, né? Que teve lá a questão do aborto, e atrás tinha uma criança chamando. Aí, na charge, a mulher fala assim: peraí, você já nasceu, né? Então, isso é a nossa sociedade. é Nós, verdade. nós naturalizamos, banalizamos o Sim, fato de ter crianças na rua. é Isso é uma tendência mesmo. você tem medo, você quer se afastar, você quer correr. É. Eu vi um experimento assim que isso daí rolou também pelo YouTube, e aquilo dali foi uma coisa que assim, mobilizou, porque eles pegaram uma atriz, né, uma Uhum. criança, não sei se você chegou a ver isso, e eles Não. botaram ela de criança em situação de risco social. Botaram ela Uhum. com roupinha e mandaram ela entrar num restaurante. Quando botaram essa menina no restaurante, ela chegava perto, ninguém olhava para ela. Ninguém, ela chegava assim, chamava as pessoas, ninguém olhava para ela, chamava para pedir. A menina, ela se sentiu tão mobilizada que ela teve uma crise de choro. Então, ela entendeu ali, né, O que de fato acontece, o que, a que é. realidade. Todos É, nós queremos ser reconhecidos socialmente. Todos nós, claro. isso é importante. Nós somos seres sociais, nós precisamos do outro. Por que É. essa pandemia aí é um sofrimento tremendo? Nós não podemos nos encontrar com o outro, dar aquele abraço, estar junto, rir. Verdade, Tudo verdade. isso a gente faz, quando faz, é com muito cuidado. É com É. máscara, com álcool, com tudo. Nem pode abraçar, né? A gente sofre com isso. Sem abraço, sem abraço. Até Mas, isso. Gláucia, eu acho que tá uma delícia o nosso papo, mas é aquilo que eu falei, né? Os 40 minutos, 45, a gente já está quase chegando nos 45. E aí eu queria falar com você para você meio que dar uma luz no fim do túnel para a gente. Gláucia, pelo amor de Deus, A gente, muito nós temos, triste isso. é, Porque, olha só, na alienação parental, nós temos vamos dizer, como diz o professor Rodrigo Cunha Pereira, nós temos um antídoto. O antídoto é a guarda compartilhada. Se o pai e mãe convivem, né, se permitem essa convivência, a criança pode participar das referências de um e de outro, porque afinal ela é 50% de cada um, eu acho que a possibilidade de existir alienação parental é muito pequena, né? Acontece bastante na guarda unilateral, entendeu? Então, o antídoto para alienação parental é a guarda compartilhada, que hoje é obrigatória, mas precisa cair no entendimento de todos os juízes, que ainda não caiu a ficha, não. Está caindo, mas então, ainda não caiu toda. Mas, assim, na sua pesquisa, na sua violência de crianças de desigualdade social, é tudo. Tinha que ter uma saída, uma luz no fim do túnel também, gente. mas, É Edna, mais políticas públicas, é o quê? Mais investimento na O educação? que acontece? Se eu for falar, assim, te dar uma solução mágica, eu não posso, porque é um problema de graves dimensões, porque é um Sim, problema estrutural, é é. um problema que passa pelas políticas públicas. Nós estamos agora, então, piorou, porque é um governo que não aposta em políticas públicas. Então, assim, é um problema de grandes dimensões e ele nunca pode ser simplificado. Nunca É pode. verdade.
A É violência contra a criança ela é uma mudança de atitude. É entender que esse casal não é 50% de cada um, não. A criança não é 50% de cada um. Ela é um ser. Ela precisa de respeito, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser educada, precisa de um ambiente para ter um desenvolvimento legal. Óbvio que a gente também assim precisa de uma família, né? Precisa de quem ame, precisa de amor. Toda criança a gente vai entender o quê? Que na própria psicanálise vai falar isso. Amor e afeto, afeto e limite são fundamentais. O sim, as limite, duas coisas. o dizer não é tão fundamental, porque tem gente aí que tem a ilusão de que os discursos psicanálise, é, acha que tem que deixar a criança fazer o que quiser para não ficar traumatizada. Isso é mentira. O limite é amor. Muitas vezes uma criança está aprontando, um adolescente está aprontando, porque ele quer que você vá lá e limite. E dê um limite a ele. Eu Então, chamo de está tiro no vivendo. pé. Hã? Deixar tudo é um tiro no pé. Né? O deixar tudo, permitir tudo é um tiro no pé. Não tem isso. Você está num processo de educação. Pai e Sim. mãe não é amiguinho, pai e mãe está ali dando limite. E educar é muito difícil, né? Então as pessoas acham mais fácil permitir. A Entendeu? gente tem que Educar é entender, muito difícil. Né? pelos direitos humanos mesmo, o outro da nossa espécie, ele tem desejos, ele tem o direito de ir e vir. Ele é um sujeito que está ali em desenvolvimento. Então, Sim. mesmo sendo uma criança, ela precisa ser ouvida. Né? Agora, ser ouvido não é sinônimo de fazer o que quer, não. Há limites. Sim. A gente está vivendo aí, Jeito nenhum. tem um pensador maravilhoso aí, chinês, eu vou chamar ele de Han, Byung-Chul Han. Uhum. Então, ele fala, né, que a gente está vivendo nessa sociedade da depressão porque no tempo de Freud existia a repressão. Existia, aí todo mundo dizia que ficava reprimido. Agora é a sociedade da depressão, porque não há mais nada que imponha limite. Parece que o sujeito pode fazer tudo o que ele quiser e não é assim. Há um preço, há uma consequência. Entendeu? Então, hoje a gente está com uma geração que não suporta a frustração, não É suporta o verdade. não. Então, isso são consequências dessa sociedade onde tudo pode, né? Porque aí o gozo também é um gozo ilimitado. É alguma coisa que não há algum freio. É a sociedade da depressão, E o certo? gozo direto, o que, que acontece com o gozo direto? Faz com que você perca o sentido, não tem mais o que desejar. Você é um ser desejante, né? Se É um você gozo não deseja mais nada, tudo já tem, vai você entrar em depressão, claro. Por isso que a tempos das drogadições, é tudo isso, é esse extrapolar, é esse sem limite. Então, não é por aí. Agora, o que eu posso falar para você? A gente, infelizmente, não existe. Quem dera que existisse uma solução mágica, não existe essa solução. O processo que Infelizmente. a gente vê é um processo de mudança de atitude, o processo da educação. A Sim, educação consegue mudar o pensamento dos adultos, que os adultos também precisam. É só esse processo de educação que é capaz de mudar o mundo. Não tem como. A educação, eu me lembro muito bem de uma experiência que eu tive numa determinada instituição, né, para criança em situação de risco social, onde nós fizemos, na época, a primeira escolinha de paz. Eu trabalhei com uma assistente social fabulosa. Era uma mulher que ela tinha muito desejo de provocar mudança, sabe? Eu tive a honra de trabalhar com assistentes sociais a minha vida. Eu aprendi muita coisa com eles. São pessoas maravilhosas. E ela era essa, de querer provocar mudança. uhum. Um trabalho incrível. E a Escolinha de Paz era trazendo aqueles pais e a gente falava, ela não vai conseguir. Pois ela conseguia, porque a gente precisa também, que muita gente recrimina aí Bolsa Família. A Bolsa Família é muito importante. Era a forma que a gente tinha de se chegar um meio medíocre, mas ainda é o que se tem. Né? Mas era a forma da gente trazer aquela família para a gente trabalhar com eles. É E o que nós chama, né? É o temos que chama. tesouros de pessoas que não tinham noção de si. Essas pessoas não têm autoestima nenhuma. Eu vi Nenhum. mulheres de 30 anos com cara de 50, mulheres completamente acabadas, mulheres desgastadas, homens. Então, era com eles que nós trabalhamos. E assim, foi um trabalho muito rico, porque a gente finalizou ele com teatro.
E a nossa Olha que legal. proposta é fazer todo mundo ficar bonito, todo mundo Olha ter que um dia legal. de Levantar a reconhecimento. autoestima, né? E aí eles não queriam mais sair da instituição. Não queriam mais, porque aquele trabalho foi tão bacana, os 10 Ah, encontros, e como ele culminou, que todos queriam participar, queriam entender mais do filho, falavam mais ah. do filho, porque essas pessoas também foram abusadas, maltratadas. Sim, Então, sim. dificilmente pode acontecer, né? Nós temos o direito de escolher na nossa vida o caminho que a gente vai seguir. Então, a gente nada é determinado. Muita gente, óbvio que algumas coisas, né? Há Sim. uma tendência, mas não há uma determinação. Quantas e quantas Aham. pessoas vão sofrer todo tipo de violência e vai escolher? Porque eu passei a violência, eu não quero ser violento. Mas Sim. outros não. Outros É. passaram e vão reproduzir. Os outros replicam, né? Claro. Vai reproduzir, né? É. A mesma coisa da mulher. Por que existe um alto grau ainda de machismo na nossa sociedade? Com toda a força. O feminicídio está aí com toda a força, por quê? Porque a nossa sociedade é altamente machista. Eu conheço Machista, machista. pessoas que se dizem de esquerda que são altamente machistas. É. Tudo fica feio ainda para a mulher, tudo é coisa de piranha, tudo é nessa vibe. Então, É. por quê que é a grande violência? Porque é uma reprodução. Né? A própria Verdade. mulher, ela passa para os filhos. O que Sim, claro. não é, vai reproduzindo. Então, É. a educação é a única arma que nós temos para mudar qualquer Por coisa. isso que eu falei, vamos aumentar o investimento em educação. Políticas públicas aumentando o investimento em educação, porque Educação, curso, é o que a gente pode. né? Muito investimento. Quantas e Ô, quantas Gláucia, vezes a gente, Gláucia. quando alguém, alguma ONG, vai e oferece algum trabalho sério, como consegue coisas legais? Pode falar. Gláucia, querida, amor da minha vida. Vamos marcar uma outra live para a gente conversar sobre, Tá. continuar esse assunto, que está super interessante. E a gente já está quase chegando uma hora. 50 minutos já. Acabando. Mas, enfim, vamos pensar numa outra coisa para a gente marcar mais para frente, tá bom? Tá E certo. eu queria muito, muito, muito agradecer o seu carinho, Eu que agradeço. tá? Seu conhecimento, sua inteligência, Nada. sua simpatia, tá? A sua calma, apesar de você falar com veemência, você é calma. Pouco você E, tem atenção. pois é, então, querida, mas eu queria te agradecer demais, agradecer as pessoas que estavam aqui nos ouvindo, falaram que falta de limite é o grande problema dos pais modernos, falaram que a população precisa saber mais sobre esse assunto. Estou dando os parabéns para você, Helena Correia Faria, você conhece? Parabéns para a Cláudia. Ah, então, ela entrou para ver você, para assistir lá. Agradeço Então tá, amor meu. tá? Beijo grande, fica com Deus. Obrigada, Tá querida. bom, querida. Agradeço Muito obrigada por paciência, tudo. tá? Vamos marcar uma próxima, tá bom? Valeu. Beijo grande. Fica com Deus. Tchau. Tchau.